Olá, meus amigos, essa aula de hoje vai ser para você que tem interesse em conhecer um pouco da anatomia da nossa coluna, o que tem dor na coluna cervical, torácica ou lombar, ou para você que é estudante e também quer se aprimorar um pouquinho mais no conhecimento anatômico, tá? Eu sou Abraão Ximenes, neurocirurgião especialista em coluna, então essa aula vai ser para você realmente desfrutar desses conhecimentos e poder usar da melhor forma possível. Então vamos lá. Estou começando aqui, eu trouxe esse modelo anatômico que vocês podem checar aí. E na tela de vocês também, observe para começar que a nossa medula, como está aqui nas setinhas, deixa eu colocar só um apontador para a gente poder ver melhor. Ela se origina próximo da nossa cabeça, ou seja, aqui do tronco encefálico, e vai descer mais ou menos a nível de L1, L2 até L3 em algumas pessoas, ou seja, na região lombar, começo da região lombar. Tá? E a medula é a parte mais importante do nosso sistema nervoso abaixo do cérebro. É como se fosse um conduto elétrico, eletricidade, que vai desde o seu canal de origem, ou seja, o cérebro, e vai transmitir por esse fio, que é a medula, para poder transmitir através dos músculos para a gente mexer os braços e mexer as pernas, tá? Então ela tem toda essa extensão e ela é protegida pela coluna ao redor, como eu vou mostrar agora sobre anatomia, tá? Então perceba que a medula aqui no meio ela está protegida por algumas membranas, na frente tem osso, atrás também tem osso e ligamento ao redor, como também os discos intervertebrais, que é a cartilagem que envolve aí nessa região. Numa visão de cima, a gente consegue visualizar novamente que a medula aqui no meio ela está protegida por esse arcabouço ósseo, tanto na frente quanto atrás, como a gente consegue ver nessa região, tá certo? Então, começando aqui um pouquinho da anatomia da nossa coluna, ó. Seria justamente isso daqui, como vocês conseguem ver em 3D, esse modelozinho. E aí na tela está aqui destacado o corpo vertebral, essa parte óssea na frente. Temos também aí o pedículo, essa região que conecta a parte anterior da vértebra com a parte posterior. Temos aí o processo transverso lateralmente e temos também os processos articulares, tanto inferior quanto o processo articular superior, no qual uma vértebra vai se juntar na outra, como a gente consegue identificar aqui nessa região. Uma articulação se juntando na outra. E a nossa coluna, de fato, ela tem muitas articulações e essas articulações podem dar origem à dor na nossa coluna, que a gente chama de síndrome facetária. Então, se você tem algum, fez, por exemplo, a ressonância magnética e mostrou artropatia ou até mesmo espondilodiscoartrose, quer dizer que você tem desgaste da articulação e também pode ter desgaste do disco, que é essa cartilagem que fica entre um osso e o outro osso, tá? Na parte posterior aqui do corpo vertebral também temos a lâmina e posteriormente aqui o processo espinhoso, tá? Que é uma visão novamente tridimensional para a gente visualizar a vértebra como um todo. E vamos prosseguir aqui como é que uma vértebra está articulada com a outra. Aqui mostrando a parte superior da nossa coluna, tá certo? E aí mostrando o seguinte, temos aqui o processo odontoide, essa parte superior da nossa coluna é um pouquinho diferente, essa primeira vértebra é o atlas, tá? E a segunda vértebra aqui é o axis, e o restante das vértebras elas são semelhantes, tá? Porque o atlas, Atlas na mitologia grega era um titã que desafiou Zeus, perdeu aquela guerra, aquela batalha e Zeus realmente o condenou a segurar o mundo para sempre. E aí é como se o Atlas, que é a primeira vértebra da nossa coluna cervical, ela segura a nossa cabeça, tá? Literalmente. E é assim que foi dado esse nome, justamente por causa disso, tá certo? Como é a anatomia da vértebra torácica são 12 vértebras, abaixo da parte cervical temos 12 vértebras, ela tem uma anatomia um pouquinho diferente, são vértebras maiores, esse processo espinhoso já mais pontiagudo, descendo aqui nessa região. Temos essas articulações lateralmente, no qual a costela, nossa costela vai se conectar também à coluna, tá bom? E aqui seguindo a coluna lombar, ela é mais robusta. Esse modelozinho, inclusive, é de uma vértebra da coluna lombar. Perceba que ela é grande, a vértebra, justamente para sustentar todo o nosso corpo, tá? Então, por isso que vai modificando um pouquinho a anatomia, desde o pescoço até a lombar. Então, por isso que a nossa medula, que é o nosso sistema nervoso central que tem na nossa coluna, ela tem vários segmentos. Então, mais para você que é estudante e quer aprender um pouquinho mais, nós temos 8 segmentos cervicais, ou seja, 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo.
e temos uma proeminência nessa parte cervical e nessa parte lombar aqui embaixo, como vocês podem ver aí na tela, que é justamente onde tem mais corpos de neurônios, onde vai dar origem ao plexo braquial, que vai para o braço, e o plexo lombosacro, que vai para as suas pernas, tá certo? Para quem quer conhecer um pouquinho agora de anatomia de raio-x, tá certo? Nas radiografias. Aqui está um raio-x em perfil. Você que fez um raio-x pode identificar aqui na frente os corpos vertebrais, tá? Corpo vertebral aqui na frente, temos aqui as lâminas, processo espinhoso. Vou passar aqui de um por um, a gente vai conhecer um pouquinho a anatomia de cada. E aqui é vendo de frente o raio-x. Então, se você fez um raio-x, ou você vai ver o raio-x de lado, tá? Chão de perfil, e a incidência anteroposterior, que é vendo de frente. Tá bom? Vamos passar aqui um pouquinho de algumas partes da nossa coluna que a gente consegue identificar no raio-x, como por exemplo o tubérculo de C1. C1 é a primeira vértebra da nossa coluna, tem essa partezinha na frente, tem aqui o arco posterior aí de C1 e o tubérculo posterior também de C1, tá certo? Aqui é o dente do áxis. Ele realmente sobe, é a vértebra que aqui chamamos de áxis, que é a segunda vértebra da nossa coluna cervical. Ela tem essa pontiagudo aqui para cima e se articula com o C1 também nessa região. Inclusive em idosos que leva à queda, esse processo odontoide é um dos locais mais frequentes de acontecer fraturas nos idosos. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Temos aqui as pás interarticulares de C2. Posteriormente, temos a lâmina de C3, mas também temos a lâmina de C4, C5, C6. Quando no laudo do seu exame está lá escrito C3, C4, aí ele se relaciona qual é a vértebra da sua coluna. C de cervical e 3, porque é a terceira vértebra da sua coluna cervical, por exemplo. Cada articulação se junta com a outra, no raio-x a gente consegue identificar, está aqui a articulação de C3 com C4, descendo o corpo vertebral, aqui foi mostrando de C4, mas temos os outros corpos vertebrais na parte anterior da nossa coluna, o processo espinhoso já é essa parte aqui de trás. E um detalhe, não sei se vocês lembram que Neymar uma vez estava jogando, acredito contra a Bolívia, ele levou uma joelhada atrás das costas e ele quebrou justamente o processo espinhoso, foi mais baixo, né, na região lombar, mas é semelhante à localização como a gente consegue ver aqui nesse raio-x. E aqui a visão geral mostrando tudo que a gente falou. Aqui algumas doenças que podem acometer a nossa coluna, tá? Vou colocar apenas essa e posteriormente em outras aulas a gente pode falar, explicar um pouquinho mais para quem tiver interesse, tá? Aqui é, por exemplo, a espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune, tá? Ela pode acometer os ligamentos e os ossos da nossa coluna e acaba fusionando a nossa coluna. Você que tem uma doença reumatológica, sente dor, por exemplo, na bacia, essa espondilite anquilosante pode acometer a articulação sacroiliaca, por exemplo, que é essa partezinha atrás, embaixo da nossa coluna. E ele também pode fazer essa coluna em bambu, como vocês conseguem ver aí pela essa fixação e artrodese da coluna. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente. Para quem tiver mais interesse, segue os nossos canais aí. Vou colocar aqui para vocês identificarem o Instagram, YouTube, como vocês estão aqui identificados já, e o TikTok, tá? E vejo vocês nas próximas aulas. Até a próxima.